Vamos estar no centro da Tua vontade e do Teu querer, Senhor Deus, todos os dias da nossa existência. Estende a Tua mão poderosa e nos dirige mais uma vez no centro da Tua vontade e do Teu querer, ó Pai. Recebe este culto, pois é para Ti, ó Deus, e é no nome precioso de Jesus Cristo que nós demos início. Amém, amém. Glória a Deus. Podeis assentar, meus amados, nós vamos, juntamente com o irmão Josi, estar adorando o Senhor com o hino da harpa. A paz do Senhor, meus irmãos, amém? Eu quero saudar os irmãos com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Vamos adorar o nome do Senhor com o hino de nossa harpa cristã, de número 525, Vencendo vem Jesus. Glória a Deus. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis, e os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. O clarim que chama os crentes, a batalha já soou. Cristo à frente do seu povo, multidão já conquistou. O inimigo em retirada, seu furor já demonstrou. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Eis que glória refulgente sobre as nuvens descerá, e as nações e os reis da terra com poder governará. Sim, em paz e santidade toda a terra regerá. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. E por fim entronizados as nações irá julgar. Todos grandes e pequenos o juízo hão de encarar. E os remidos triunfantes lá no céu irão cantar. Venceu o Rei Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Venceu o Rei Jesus. Aleluia, glória a Deus. E muito em breve, irmãos, nós sairemos desse mundo e estaremos para sempre com o Senhor. Essa é a nossa esperança. Essa deve ser a esperança de todo crente. Aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia.
venceu o Rei Jesus. Glórias a Deus. Vamos nos colocar em pé, nós vamos fazer leitura na palavra de Deus, que se encontra em 1 Pedro, capítulo de número 1, do versículo 13 até o versículo 21. Glória a Deus. Todos encontraram? Amém? Vamos ler então. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatado do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Aleluia. Oramos. Maravilhoso Deus e Pai, nós te adoramos na beleza da tua santidade e somos gratos a ti pela tua palavra, Senhor Deus, que mais uma vez vem de encontro às nossas vidas, as necessidades que temos de mudança, de transformação, pois o Senhor é o nosso modelo, o Senhor é o nosso molde, e nós queremos nos aperfeiçoar em Ti a cada dia. Obrigado, Senhor Deus, pela liberdade que temos de ter a Tua palavra em nossas mãos, Senhor Deus, e podemos desfrutar, Paizinho querido, aleluia, das preciosas Escrituras sagradas, que nos orientam, que nos mostram o caminho, que nos dão a direção, Senhor Deus, que é um mapa que orienta a nossa vida nesta caminhada rumo à terra prometida que o Senhor foi preparar para nós. E nós cremos, Senhor Deus, esta esperança que move os nossos corações, porque soubemos que está próxima a nossa redenção. Temos observado através da Tua palavra e dos acontecimentos deste tempo presente, ó Deus, que a Tua volta se aproxima, e nós estamos aqui, Senhor, para nos fortalecermos em Ti, para buscarmos, Senhor, um renovo em nossas vidas, para trazer, Senhor Deus, aos nossos corações, ao nosso entendimento, Pai, a viva esperança, Senhor, de que em muito breve, Senhor, o Senhor voltará a nos buscar deste mundo. É com fé, Senhor Deus, é com convicção que nos reunimos aqui, porque nós queremos, Senhor, mais uma vez ouvir a Tua voz, sentir a Tua presença em nossos corações e sairmos daqui renovados, fortalecidos, como homens, Senhor Deus, corajosos, destemidos, forjados pelo Senhor, preparados para esta última hora, ó Deus, para serem usados como líderes, como homens de responsabilidade, como homens compromissados com o Teu reino, ó Deus. Estende a Tua mão poderosa e nos abençoa, Senhor Deus, fortalece-nos e nos renova nesta noite, para a glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, amém. Podeis assentar, meus amados. Glória a Jesus. Quero cumprimentar a querida igreja com a paz do Senhor Jesus.
Deus abençoe a cada um dos irmãos, né, e irmãs que estão cultuando a Deus conosco neste culto, que está denominado como Encontro de Homens, né? Uma alegria ver cada um dos irmãos. Eu quero fazer aqui as apresentações, começando pelo nosso pastor presidente, pastor Joel Micho. Deus abençoe. É um prazer ter o senhor conosco aqui, uma alegria. Também nosso pastor aqui da matriz, pastor Oswaldo Tomás. Deus abençoe, bem-vindo. O pastor Alcione Rosa, nosso convidado para estar pregando a palavra de Deus. Deus abençoe, bem-vindo. Presbítero irmão Cristiano, que está acompanhando. Deus abençoe, irmão Cristiano, também muito bem-vindo. E também o coral Cantares, coral de homens ali do setor serrano. Peço que os irmãos se coloquem de pé na pessoa do irmão Itacir, que é o maestro, e o irmão Marcelo, que é o líder do departamento ali no Serrano. São bem-vindos. O uniforme eu acho que eu já tenho para participar do coral. Já estou com o uniforme, acho que já é um passo já, né? Os irmãos estão bem-vindos, e Deus abençoe os irmãos, uma alegria receber os irmãos. Muito obrigado, pode tomar o vosso assento, né? Vamos cumprimentar os nossos irmãos, né, com a paz do Senhor. Convido a todos a se colocar de pé, vamos saudá-los, bem-vindo nesta noite. Diga assim comigo: sois bem-vindos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe cada um dos irmãos. Muito obrigado, pode tomar o vosso assento. Queridos, aproveitando a oportunidade, né, o Departamento da Família também vai realizar no dias 14, 15 e 16 do mês de março de 2025, o retiro de casais, né? Já está em andamento a venda dos ingressos para o retiro. Então, aproveitando já os irmãos, né, avisando os irmãos que queiram participar, será uma alegria ter os irmãos, os casais participando conosco. Procure a liderança, né, do setor, do distrito, nos procure, para aí nós vamos passando mais informações, porque se nós formos falar tudo aqui, nos delongamos muito, né? Mas procure a liderança do setor, do distrito, e venha fazer parte, venha participar conosco do retiro. Também nos dias 15, 16 e 17, se não me falha a memória, de novembro, nós estaremos realizando o Congresso da Família, né, deste ano também, aqui na nossa igreja sede. É uma data que está na nossa agenda do Departamento da Família, e já reserve esta data para estar conosco também nesses dias no mês de novembro. Depois do culto, nós teremos ali também uma cantina abençoada. Participe, leve ali, vai ter umas pizzas, refri, suco ali, leve para casa ali, e assim você vai estar abençoando também o trabalho do Departamento da Família. Tá bom, meus queridos irmãos? E nós vamos ouvir 2 louvores pelo coral Cantares. Paz do Senhor, meus irmãos, com imensa alegria que nós aceitamos o convite para estarmos aqui adorando ao nosso Deus. Então, o coral Cantares sauda a todos com a paz do Senhor. A minha alma estava longe do caminho do céu. Eu era pobre, perdido, pecador, mas Jesus transformou minhas trevas em luz.
quando Ele estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre e perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Agora me regozijo desde que o aceitei, e na tempestade posso sossegar, pois com Ele estou liberto do perigo e do mal, desde que estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre e perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre e perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus deu a sua mão para mim. Tudo é calmo no alto da montanha, tudo é prazer se a vida satisfaz, mas tudo muda se você desce ao vale. Não perca fé, irmão, você não está só, pois o Deus da montanha é o mesmo do vale. Nas provações seu auxílio traz. Ele é o Deus da montanha, e na tempestade o choro dura uma noite, mas amanhã tens alegria. Palavras de fé no alto da montanha, tudo é prazer se a vida satisfaz, mas é no vale, em meio às lutas e provas, que a sua fé, irmão,
provada será. Pois o Deus da montanha é o mesmo do vale. Nas provações seu auxílio traz. Ele é Deus da montanha e na tempestade o choro dura uma noite, mas amanhã tens alegria. Ele é Deus da montanha e na tempestade o choro dura uma noite, mas amanhã tens alegria. Amém. Aleluia, louvado é o nome do nosso Deus. Nós vamos neste momento estar ouvindo uma palavra pelo nosso pastor Joel. Paz do Senhor, meus irmãos. Uma alegria estarmos aqui nessa noite para adorar ao Senhor na beleza da sua santidade. Queremos parabenizar o Departamento da Família pela iniciativa, não é? Pela iniciativa de ter esse encontro de homens. E graças a Deus pelas irmãs. É tomaiada proxa, né? Meu Senhor. Se fosse um encontro de mulheres, estava faltando lugar. É verdade. Graças a Deus por vocês que o coral estava escalado, viu? Mas é assim, ó, a iniciativa é o primeiro encontro. Eu creio que o Senhor vai despertando. Porque os homens sempre têm aquilo que eles não precisam. Eles já sabem tudo. E agora foi feito o convite para o encontro de casais, né? O retiro. E muitos maridos não querem ir. Viu? Muitos não querem ir. Porque dizem que não preciso. Já sei de tudo. Sabe de nada, coitado. Precisamos aprender de Jesus. Precisamos aprender da sua palavra. Eu não preciso. Que bom. Mas você aprende para ensinar outro. Aquilo conhecimento que você adquire, você transmite para outro. Assim é a nossa vida, transmitindo conhecimento um para os outros. Então eu louvo a Deus pela vida de vocês. Uma alegria estar aqui com Alcione, conhecido de longas datas lá, do Ivoti, de Roselândia, e aqueles cantos todos lá. Uma alegria estar contigo aqui, né? Deus abençoe um companheiro que Deus tem nos dado, que ministra a palavra de Deus por todo esse Brasil, e é um servo de Deus. Deus te abençoe, não é? E nós queremos agradecer a Deus por essa oportunidade e deixarmos aqui um texto sagrado nesta noite. O Salmo de número 131. Salmos de número 131. Diz assim: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma com a criança
como a criança desmamada. Se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma para contigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Davi faz um cântico e diz Senhor, e eu gosto que o Davi, ele de vez em quando fazia umas coisas meia de louco. Ele conversava consigo, não é? Ele dizia: por que tu te abates, minha alma? Por que tu te comoves e te remove dentro de mim, perde a calma, fica irritada? Por que tu faz isso? Espera em Deus. Aqui agora ele diz para o Senhor: Senhor, não é soberbo o meu coração. Embora ele podia dizer: eu sou o rei, escolhido por ti segundo o teu coração. Tenho Israel na mão, os exércitos temidos. Mas ele diz: não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não olho com desdém para ninguém. E ele traz esta mensagem para nós, que possamos ter um coração humilde, quebrantados diante do Senhor, para que Ele possa atender a nossa oração e o nosso clamor. Deus abençoe, queridos. Glória a Deus. Nós vamos fazer coleta de uma oferta. Convido os irmãos a ficarem em pé, os coletores a passarem. Peço para o irmão Jair passar aqui, fazer uma oração. Vamos estar fazendo a coleta. Nosso Deus e nosso Pai, chegamos agora na Sua presença, gratos pela oportunidade que temos de louvar o Teu nome, Senhor, com nossas ofertas, Senhor. Abençoa, meu Deus, cada um que vai contribuir, Senhor, dando a Tua bênção, a Tua graça, Senhor, a Tua bondade para cada um. Abençoa também aqueles que não podem, o Senhor conhece, sabe as necessidades e é poderoso para abençoar também. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Pode sentar. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Tudo nos mostra que Cristo já volta. Breve Jesus voltará. Já deste mundo o mar se revolta. Breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Cristão, acorda, sua vinda é certa, breve Jesus voltará. Para recebê-lo estás bem alerta, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Crente proclama para os pecadores, breve Jesus voltará. Não haverá mais tristeza nem dores, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá,
breve Jesus voltará. Consola o coração que ele clama, breve Jesus voltará. Para suas bodas o bom rei nos chama, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá. Breve Jesus voltará. Glória a Deus. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, a terra e o mar e o céu todo estrelado, me vem falar da tua perfeição. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando as estrelas estão de mim distantes, vejo a brilhar com vívido esplendor. E lembro, ó Deus, as glórias cintilantes que meu Jesus deixou por meu amor. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. E quando penso que tu não poupaste teu filho amado por amor de mim, meu coração que nele tu ganhaste transborda, ó Pai, de amor que não tem fim. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. E quando Cristo amado meu voltando vier dos céus o povo seu buscar, no lar eterno quero jubilando a tua santa face contemplar. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Grandioso és tu, grandioso és tu. Grande é o nosso Deus, aleluia. Vamos ficar em pé, nós vamos passar a ouvir a palavra de Deus. Convido o pastor Alcione a passar.
também o irmão Edson para estar orando pelo pastor. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Senhor Deus e eterno Pai, ainda, Senhor, na Tua presença, Jesus querido, queremos, Senhor, Te louvar e Te adorar, Pai. E Te pedimos, Senhor, que nesta noite o Senhor venha, Senhor, falar em nossos corações, para que possamos, Senhor, sair daqui melhor do que chegamos, Pai. Deus, usa o Teu servo, Senhor, o qual vai transmitir a Tua palavra. Senhor Deus, melhor, Senhor, é estarmos na Tua presença, Jesus querido, Pai. Nós Te pedimos, Senhor, e Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Aproveitando que nós estamos todos em pé, vamos abrir a Bíblia, por favor, no Salmo 116. Enquanto você localiza, eu quero externar a minha gratidão a Deus pelo privilégio de lhe servir, de lhe adorar, fazer parte do corpo de Cristo, e essa noite estar aqui com os irmãos, para nós juntos adorarmos ao Senhor. Minha gratidão a Deus pela vida do pastor Joel Michel. Obrigado, pastor. O senhor sempre tão gentil, tão fidalgo. Obrigado. Sabe como me sinto honrado hoje em estar com o senhor. Pastora Raquel, Deus abençoe. Sou muito amigo dos seus filhos, pastor Tiago, pastor Júnior, duas pessoas que têm um carinho tão especial por eles. Louvo a Deus pela sua vida. Obrigado, pastor Clayton, pelo voto de confiabilidade. Todos os obreiros, a minha saudação, no nome de Jesus. Salmo 116, versículo de número 9, diz assim: Andarei perante a face do Senhor, na terra dos viventes. Andarei perante a face do Senhor, na terra dos viventes. Pode tomar teu assento. Se você quiser ficar com a Bíblia aberta, eu vou falar uma palavra expositiva, não vou sair do texto que nós acabamos de fazer leitura. Eu escolhi este salmo para nós meditarmos esta noite, pela temática que me foi passado. Vai falar de propósito, e esse salmo vai falar exatamente sobre isso. Esse salmo é um daqueles salmos que nós não encontramos nenhuma referência a respeito do seu autor, não sabemos o seu nome, não sabemos de onde ele era, de que tribo ele era, não sabemos o nome dos seus pais, não temos nada a respeito do autor. É interessante que ele poderia ser um levita, um sacerdote, ou apenas um peregrino que ia a Jerusalém 3 vezes ao ano para adorar ao Senhor, celebrar ao Senhor. E o interessante desse salmo é que as evidências internas do mesmo, elas vão nos convidar a uma rápida meditação quanto ao propósito da sua escrita, ao seu objetivo. É do conhecimento de todos os irmãos que cada um dos 150 salmos, o Terrilim, o Inário de Israel, cada um desses salmos ele tem um pano de fundo, um contexto que podia tanto envolver a nação como também o indivíduo. Ninguém acordava pela manhã e dizia: olha, hoje eu vou escrever um salmo. Não era assim. Na verdade, o salmo ele é o produto de uma experiência pessoal ou da nação, que o salmista transformava em uma canção, e ele celebrava ao Senhor, registrava com palavras de fé e adoração ao Deus Todo-Poderoso. Cada um desses salmos, quando nós lemos,
nós percebemos que alguma coisa estava acontecendo para que o salmista usasse tais palavras, se dirigisse ao Senhor com tais palavras. Nós vamos encontrar salmos em que, por exemplo, como o Salmo 46, que é um cântico de louvor, mas quando nós estudamos o seu contexto, nós percebemos que ele foi composto em um ambiente de guerra, quando Jerusalém estava cercada pelos exércitos de Senaqueribe, com seus exércitos circundando toda a cidade de Jerusalém, ameaçando destruir a cidade, querendo minar a fé, a esperança e a convicção do povo. O salmista vai levantar a voz e vai começar a profetizar e dizer: Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Cada um desses salmos ele tem uma história, e você vai perceber que nos salmos nós encontramos a humanidade, nós encontramos aquilo que reflete a nossa própria natureza. Eu gosto de ler o Salmo 109, porque esse salmo nós vamos perceber que é um salmo onde o salmista expressa toda a sinceridade do seu coração, deseja vingança sobre os inimigos. Quando você lê o Salmo 137, no último versículo, aquilo parece que não poderia estar na Bíblia, porque o salmista termina o Salmo 137 dizendo: Felizes, ó Babilônia, aqueles que pegarem os teus filhinhos e baterem com eles em pedra. Isso é um sentimento de um desejo de morte para com crianças inocentes. Eu tenho um filhinho de 40 dias, e esses dias eu estava com a minha esposa, estava com ele no colo e pensando nisso. O salmista, o homem de Deus, ele vai dizer: felizes são aqueles que pegarem os teus filhinhos e baterem com eles em pedras. É para matar, está na Bíblia. Então, quando a gente lê, a gente percebe que Deus não escondeu a humanidade, o sentimento, a natureza. É por isso que você vai ler, como disse o pastor Joel, momentos em que o salmista está em um estado de solilóquio, falando consigo mesmo, dizendo: por que estás abatida, minha alma? Há momentos em que ele está duvidoso, incerto da ação de Deus. Há momento em que ele vai questionar se realmente Deus vai fazer, Deus vai agir. E esse salmo não é diferente. Quando a gente lê este salmo, a gente vai perceber que esse salmo, pelas evidências internas, ele foi composto em um culto, em um momento de adoração, em um momento de louvor, em um momento em que Israel está reunido para celebrar a Deus nas 3 festas em que havia uma convocação solene para que todo homem subisse até Jerusalém. Era na festa da Páscoa, na festa do Pentecostes ou primícias, e na festa dos tabernáculos ou festa das cabanas. Todo homem com mais de 12 anos, ele precisava ir até Jerusalém para adorar ao Senhor. E por que Jerusalém? Porque o Senhor havia dito que quando eles entrassem na terra prometida, o Senhor estabeleceria o lugar aonde eles o encontrariam, aonde o povo se reuniria para o adorar, para o exaltar. Deus estabeleceu o lugar. Eles não poderiam fazer isso em outro lugar, mas no lugar, no ambiente que Deus havia escolhido. Aí quando você começa a ler esse salmo, por exemplo, versículo 13, 14, 17, 18 e 19, você entende que esse salmo foi composto em um momento de cultos, porque o versículo 13 vai dizer assim: tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor, pagarei meus votos ao Senhor, agora na presença de todo o seu povo. Versículos 17 ao 19, oferecer-te-ei sacrifícios de louvor, e eu invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor, que eu possa fazê-lo na presença de todo o meu povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém, louvai ao Senhor. Ele está no culto, ele está em um momento de adoração.
ele foi para o culto para adorar, porque era obrigação de todos os homens subirem a Jerusalém para celebrar, para adorar, para cantar ao Senhor, para trazer e comemorar e trazer à memória os feitos do Senhor para com o seu povo. E ele está neste ambiente de culto, e de repente, no meio daquela adoração, no meio daquele louvor, esse homem vai estufar o peito e ele vai dizer: andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Dentro da nossa ordem gramatical, existe aqui o que chamamos de sujeito oculto, que é o próprio narrador que está narrando. Ele não aparece diretamente, mas ele está ali. Então nós podemos ler sem ferir as Escrituras e dizer: eu andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Aí a pergunta que nós devemos fazer é: o que faz alguém decidir andar na presença de Deus? O que faz alguém levantar a sua voz e fazer uma aliança com Deus, fazer um voto com Deus Todo-Poderoso? O que leva alguém a tomar esse posicionamento, a assumir esta responsabilidade de andar na presença do Deus eterno? Eu terminei agora essa semana de ler um livro chamado As Maldições no livro dos Salmos, que vai falar exatamente em uma automaldição. Quando alguém fazia um voto com Deus e não cumpria, ele estava se colocando debaixo de uma penalidade. Ele poderia ser julgado, e ele aceitava o julgamento de Deus por ter quebrado o voto que ele fez com o Senhor. E aqui o salmista está dizendo: eu andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Percebam, os meus irmãos, que este homem não é um aventureiro, ele não é um desocupado, ele não é alguém que não sabe o que está falando. Ele tem consciência do seu propósito, ele sabe o que ele está fazendo, ele sabe o que ele está decidindo, ele sabe exatamente o que ele determinou para a sua vida. E é interessante que o verbo andar no hebraico é ispael, e ispael é algo que me dá prazer, me dá contentamento, me dá alegria. Ispael não é algo que eu faço forçado, obrigado por uma obrigação externa, não. Ispael é algo que eu faço porque eu sinto prazer naquilo que eu estou fazendo. Louvado seja o nome do Senhor. Então o salmista está dizendo: eu tenho prazer em andar na presença de Deus, eu quero caminhar com Deus, eu quero dirigir a minha vida pela presença do Deus Todo-Poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. E aí nós vamos entender uma verdade impressionante, pastor Joel, porque esse homem, ele não ia todo peregrino, nenhum peregrino subia sozinho para Jerusalém, eram multidões que subiam, e os rabinos e os historiadores vão dizer que nas festividades passavam pelo menos mais de 1 milhão de pessoas pela cidade de Jerusalém que subiam para adorar. Mas ele vai usar esse verbo, ele vai usar o verbo no singular, ele vai dizer: eu andarei na presença do Senhor. O que ele está nos ensinando é que para andar com Deus, eu preciso fazer uma decisão pessoal. Eu não dependo de ninguém para andar com Deus, eu não dependo de ninguém para caminhar na presença de Deus. Eu tenho que entender que andar com Deus é uma escolha pessoal, é algo que eu tenho que escolher. Não importa se a esposa não quer, se o esposo não quer, se o amigo não quer, se o colega não quer, se o patrão não quer, se os outros não querem, não tem problema. Eu decidi andar na presença de Deus. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Eu andarei na presença do Senhor, eu caminharei diante deste Deus. Mas é interessante aqui, meus irmãos, que esse homem está na terra e ele tem consciência disso, e ele vai dizer: eu andarei na presença do Senhor. No céu não, eu vou andar aqui na terra. Glória ao nome do Senhor. É nesta terra manchada pelo pecado, é nessa terra cheia de maldade, é nessa terra cheia de traições,
é nessa terra cheia de emboscada, cheia de perigo, é nessa terra dominada pelo mal que eu andarei na presença do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. É isso que nós precisamos entender. Deus nos chamou para andar na presença dele, mas eu acho impressionante isso, senhores pastores, porque é uma decisão pessoal. Eu preciso ter consciência que eu preciso andar na presença de Deus. Eu gosto de uma expressão que está em Lucas capítulo de número 10, quando Jesus chega na casa de Marta, e de repente a Bíblia diz que Marta recebe Jesus em sua casa, e a Bíblia diz: e Maria, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta estava distraída, e quando ela vai interpelar Jesus, dizendo: mestre, não está vendo que minha irmã está me deixando servir sozinha? Diga para ela me ajudar. Aí Jesus vai dizer: Marta, Marta, tu estás afadigada com muitas coisas, mas uma só coisa é necessária, e Maria escolheu a boa parte. Necessário aqui é algo que eu preciso, necessário aqui é algo que eu não posso ficar sem, necessário aqui é algo, é uma questão de sobrevivência. Jesus está dizendo: é necessário estar na minha presença, mas eu não vou te obrigar. Quem tem que escolher é você, quem tem que querer é você, quem tem que desejar é você, quem tem que ansiar é você. Glória a Deus. Você pode dizer glória a Deus? Andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. É interessante, porque ele vai abrir os seus lábios e vai dizer: eu andarei. Mas o que leva alguém a querer andar com Deus, o que leva alguém a decidir caminhar com Deus, andar na presença de Deus, o próprio contexto do Salmo, ele vai nos mostrar isso. Quando você lê o versículo 1 em diante, você vai perceber que o salmista vai começar a descrever o que é que leva alguém a querer andar com Deus, caminhar com Deus. Olha, o versículo 1 vai dizer assim: amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a voz da minha súplica. O que faz alguém querer andar com Deus é a consciência do amor para com o Todo-Poderoso. O que faz alguém querer andar com Deus é um amor que move a sua alma, é um amor que lhe domina. Eu preciso lhes dizer: quem ama não trai, quem ama não abandona, quem ama não deixa de lado, quem ama prioriza a companhia, a presença da pessoa amada. E o salmista está dizendo: eu amo ao Senhor. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Quem ama a Deus não sente dificuldade em estar com Ele. Quem ama a Deus não troca a presença dEle por nada. Quem ama a Deus tem Ele como prioridade na sua vida. Quem ama a Deus, ele diz, como disse o salmista: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Quem ama a presença de Deus, ele não se preocupa com nada, ele quer agradar a Deus, adorar ao Senhor, exaltar esse Deus maravilhoso. Eu sinto uma presença boa essa noite aqui. Oh, eu não sei se você pode, eu não quero te manipular. Se você não se sentir manipulado, levante uma das mãozinhas aos céus por um momento, levante. Se você quiser fechar os teus olhos e adorar a Deus comigo, faça isso. Eu amo ao Senhor, eu amo ao Senhor, eu amo ao Senhor, eu amo ao Senhor. O salmista está dizendo: eu amo, eu tenho motivo, eu quero andar com Ele porque eu amo esse Deus, eu amo a presença dEle. Eu amo porque eu sinto a glória dEle, eu amo porque eu sei quem Ele é, eu amo porque eu conheço Ele, eu sei quem é este Deus.
Eu amo ao Senhor. Ele começa assim. E o sujeito oculto está aqui, que é a primeira pessoa do singular, é eu, é o narrador. Eu amo ao Senhor. Aí ele vai nos dar algumas razões porque ele ama a Deus. Eu amo ao Senhor, por quê? Tem um porquê, pastor Joel. Eu amo ao Senhor, por quê? Eu amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz. Ele ouviu a minha voz. Ele ouviu a minha voz. Existem tanta coisa aqui, e a primeira é, quando ele diz, Ele ouviu a minha voz, Ele está dizendo, Ele sabe quem eu sou. Ele me conhece. Ele conhece o timbre da minha voz. No meio da multidão pode todo mundo estar orando, clamando, mas eu sei que quando eu falo, Ele ouve a minha voz. Ele ouviu a minha voz, Ele ouviu a minha voz, e não tem nada mais confortante do que a certeza de um Deus que ouve a nossa voz. Não tem nada mais confortante do que a certeza de um Deus que nos conhece. Louvado seja o nome do Senhor, de um Deus que sabe quem eu sou, de um Deus que me conhece. Louvado seja o nome de Jesus. Me permita te dizer, Deus te conhece mais do que você mesmo. Ele está dizendo, Deus ouviu a minha voz. Quem já teve a experiência de uma oração respondida, quem já teve a experiência de dobrar os seus joelhos e clamar e o Senhor ouvir, quem já teve a experiência de orar e os céus se mover em seu favor, quem já teve a experiência de dobrar o joelho e dizer, Deus, eu não sei o que fazer, eu não sei para onde ir, eu não sei a quem recorrer. De repente o Senhor dirige, a porta se abre, de repente a cura chega. Quem já teve a experiência de ver o céu se mover em seu favor, ele pode dizer, eu conheço Deus. Deus não é teoria, não. Deus não é religião. Deus não é uma teoria vazia. Eu conheço esse Deus, e dele eu sou conhecido. Eu sinto uma presença boa do Espírito Santo. Será que você pode adorar a Deus comigo? Faça isso. Eu amo ao Senhor porque Ele ouviu a minha voz. 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 Eu não quero brincar com as tuas emoções, mas se você quiser fechar os teus olhos e fazer um exercício agora, traga a memória aos livramentos que Deus já te fez. Traga memórias às respostas de oração. Naquele momento em que você clamou, era só você e Deus. Era só você e Deus, e de repente o milagre chegou. De repente a resposta chegou. De repente você viu o problema ser solucionado. De repente você viu a porta se abrindo, e você sabe, foi Deus que fez. Foi resposta de oração. Foi Deus quem fez isso. Taramanagando e derreile marabacandarai. Aleluia. Tem um hino antigo que diz assim: você já teve a experiência, você lembra daquela bênção que no joelho você conquistou. Eu me lembro de uma ocasião que eu estava no Desafio Jovem. O ano era 99, quando eu entrei em 98 no desafio, no finalzinho de 98, fiquei um ano. E uma manhã o pastor Roque Serpa nos chamou e disse: olha, nós estávamos, não sei se o pastor Joel se lembra, numa casinha de Costaneira, lá na beira do rio Caí. Estávamos em mais de 30 homens lá, e ele nos chamou e disse: olha, não tem comida, não tem mais nada. Terminou, só temos 1 quilo de feijão
e algumas fatias de pão amanhecido que nós vamos fazer o feijão e dar para os vozinhos. E eu estou liberando, quem quiser ir embora pode ir. Quem quiser ir embora, nós vamos ligar para os familiares dos vovôs para vir buscar eles que não tem mais o que fazer. Mas ele disse, mas quem quiser ter uma experiência comigo, entre naquela oração, naquela capela e nós vamos orar. Eu não saio de lá sem Deus mandar a comida para nós. Quem quiser uma experiência fica. Alguns pegaram e foram embora levantar acampamento, mas alguns ficaram lá, e eu fui um daqueles que fiquei, e nós começamos a orar, chorar, dizer, Senhor, essa obra é tua, o Senhor é o dono desta obra. De repente era perto das 10:30 da manhã, quando chegou o rapaz que ficava lá na frente, numa casinha. Ele veio correndo e disse, irmão Roque, Deus ouviu a oração. A polícia rodoviária lá de Feliz chegou com uma topique cheia de alimentos, porque é Deus que ouve a nossa voz. Nós precisamos entender, nosso Deus ouve a nossa oração. Em tempo de tecnologia, em tempo em que parece que as coisas mudaram, eu preciso dizer em alto e bom som, o caminho ainda é a oração. Deus ainda atende a nossa oração. Oremanai lehori calabacandarabadangalamahaya. Demando de calemanarabacandarabadangalabacharabacandarai. Se você quiser, provoque quem está do teu lado e diga para ele, Deus ainda ouve as nossas orações. Diga, Deus ainda ouve, Deus ainda ouve, Deus ainda ouve. Não existe sentença que não possa ser mudada pelo poder da oração. Deus ainda ouve a nossa oração. Oremande calabacandarai. Glória a Deus. Agora olhe, eu amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz. É uma experiência pessoal. Ele está dizendo, eu sei quem é Deus, eu conheço Ele, Ele me conhece. Mas não para só nisso, pastor Joel. Ele diz assim, mas também ouviu a voz da minha súplica. Ele ouviu a minha voz, mas também a voz da minha súplica. Súplica é um gemido que brota dentro da alma, quando faltam palavras, quando os argumentos terminam, quando você não sabe mais o que dizer. É aquele momento em que você dobra os joelhos e não consegue conjugar verbos, não consegue formar uma frase. É aquele momento em que você dobra os joelhos e apenas as lágrimas começam a banhar a tua face. É o gemido, é aquele gemido de dentro da alma, é uma súplica. Quem está do teu lado não consegue interpretar, não consegue entender. Quem está do teu lado não sabe o que você está falando, o que está se passando. Talvez eu esteja falando esta noite aqui, alguém que está aqui, ou alguém que está nos acompanhando pela internet, ou vai nos acompanhar mais tarde, vai assistir essa mensagem. Alguém que está dobrando os joelhos e não sente mais nada, parece que o céu está de bronze. E você dobra o joelho e o sentimento de abandono começa a dominar o teu coração e a tua alma. E você diz, Deus me abandonou, estou sozinho. Parece que nada vai acontecer, que nada vai suceder. Capítulo 49 de Isaías, versículos 14, 15 e 16, vai falar sobre isso. Versículo 14 vai dizer, mas Sião diz, o Senhor me abandonou, o Senhor me esqueceu, o Senhor me desamparou. Sentimento de abandono, esquecimento e desamparo. Aí vem Deus no versículo 15 e 16 e diz assim,
Pode uma mãe que amamentou um filho esquecer-se do filho do seu ventre, de sorte que dele não se lembre? E se ela se esquecer, eu todavia não me esquecerei de ti. Porque nas palmas das minhas mãos eu gravei o teu nome. Urimiai lehou, urimialogmadagalamanaramacandaramadagalamachai. Recebe essa palavra, essa noite o Espírito da profecia enche o meu coração. Eu preciso dizer com mais ênfase a alguém aqui: Deus não te abandonou. Repreenda essa voz de desânimo, repreenda essa voz de derrota, repreenda. Deus ouve a tua súplica. Aleluia. Você pode dizer glória a Deus, mas não para só nisso. Olha o que ele vai dizer no versículo 2. Primeiro ele diz: eu amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a voz da minha súplica. Aí no versículo 2 ele vai dizer assim: porque inclinou para mim os seus ouvidos. Uma exegese simples. Quem é que se inclinou para o salmista? Deus. Olha o que ele está dizendo, isso é um antropomorfismo. Ele se inclinou para mim. É colocar o ouvido à altura da minha boca. Aí a gente faz uma exegese bem simples. Isaías 40 diz que este que se inclinou para ouvir a súplica do salmista, mede o céu a palmo, pega na concha da mão a água do mar, pesa em balança de precisão os montes outeiros, pega na ponta dos dedos o pó da terra. Isaías diz que ele se assenta no globo da terra. Os moradores são como gafanhotos, são como nada, são como um pingo de água em um balde, disse o profeta. Aí o salmista está dizendo: mas ele se inclinou para mim, para ouvir o meu clamor. Ele é grande, mas ele se inclinou para ouvir o meu clamor. Bendito seja o nome do Senhor. Eu não sei se você pode, se não ferir a tua liberdade de culto, pegue a mão de quem está do teu lado, dá uma presença boa de Deus. Aqui eu estou me controlando, mas eu preciso liberar esta palavra profética para a vida de alguém. Deus se inclinou para você. Pode chorar, serva de Deus, pode chorar, servo de Deus. Quem se inclinou para você foi Deus. Quem se inclinou para você foi Deus. Esta noite tem resposta de oração. Esta noite tem resposta de Deus. Recebe esta palavra. Ele se inclinou, ele se inclinou, ele se inclinou. Glória a Deus, glória a Deus. Ele se inclinou, é Ele que se inclina. Glória a Deus. E é interessante aqui é que o salmista ficou no cantinho dele e Deus foi até ele. Foi Deus. Ele está dizendo: ele se inclinou para mim. Ele se inclinou para mim. Aí a gente entende por que esse homem diz: eu vou andar na presença dele. Ele está dizendo: eu ainda estou nessa terra, mas a minha história vai ser marcada pela presença dele. Aí eu já vou encerrar.
Mas é interessante, pastor Joel, que no nosso português o verbo andar é um verbo de ação contínua. Ele está em movimento. Aí o salmista diz: eu andarei. Mas você já percebeu que quem anda demais pode cansar? Quem anda pode chegar ao limite da sua resistência. Quem anda, pastora Raquel, pode chegar numa hora que não tem mais força para andar. Quem já não cansou? Quem já não teve vontade de parar? Quem já não teve vontade de largar tudo e abandonar o barco? O cansaço faz parte da nossa vida. Quem não cansa? Deus não criou seres autômatos programados para nunca cansar, não. Evangelho é para gente como a gente que precisa de gente para continuar sendo gente. Evangelho é para ser humano. Nós temos uma tendência de achar: cansei, não sinto mais nada, estou cansado, estou desanimado, então Deus me abandonou. Não. Você precisa entender que você só cansou porque você está em movimento. Quem está em movimento pode cansar. Quem está andando pode cansar. Só existe um que não cansa. Isaías 40 vai dizer: não vistes, não ouvistes, o Altíssimo Eterno, Ele não se cansa, nem a esquadrinhação do seu entendimento. E no versículo 29 e 30 ele vai dizer assim, que o Deus que não cansa vai dizer que Ele multiplica as forças do cansado e renova as forças de quem não tem nenhum vigor. Bendito seja Deus. Quem não cansa é Deus. Se você cansou, levanta a cabeça que esta noite o Espírito de Deus vai te renovar, te fortalecer. Deus não desiste de você. Talvez você chegou aqui dizendo: irmão Sônia, eu estou cansado, desanimado, sem força. O Espírito de fortaleza, Ele vai te renovar, te renovar, te renovar. Você vai levantar a cabeça e vai continuar andando. Fique de pé comigo, por favor. Choremanda labacanto e delema narabacandarabacantarai. Recebe esta presença boa de Deus. Recebe esta presença boa de Deus. O Senhor não vai te abandonar. Esse cansaço é natural, é porque você está em movimento. Quem está em movimento vai cansar, mas o Deus dos céus renovará tuas forças. Recebe esta graça esta noite. Recebe em nome de Jesus. O Senhor renova as línguas estranhas. O Espírito de Deus, Ele te renova esta noite. Urabacala miahara choremandarabacandarai. Demiando e dele horrorou mandarabacantu. Debia suruca mandane mandara bacandaraya. Oh, glória, 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 glória. Te move, Espírito Santo, te move, te move, te move, te move. Te move sobre a vida deste obreiro que está cansado, desta obreira que está cansado. Te move sobre a vida deste meu irmão que está no coral agora, Espírito Santo. Só tu sabes como ele chegou aqui, só tu sabes como ele está. Renova as forças dele agora, Senhor. Deremia solohore managalabacandarai. Eu tenho uma palavra de Deus a liberar ao coração de pessoas aqui, obreiros, servos e servas de Deus. Demia solohore ai nemachai.
Lema, suede, lema. Homens e mulheres a quem Deus chamou são como águias, machucados pela solidão das alturas, devido à grandeza do que Deus depositou sobre seus ombros. A águia não desce ao nível de pardal. O Espírito de Deus está dizendo ao meu espírito que Ele tem contemplado as guerras que tu tens travado. As batalhas na tua mente. Quando tu não tens ninguém para compartilhar, para abrir o coração, a águia não desce ao nível de pardal, ela sofre as tempestades sozinhas lá em cima. O Espírito de Deus tem renovo para as nossas vidas esta noite. Salmo 110, versículo 7 diz: indo de caminho, bebe na torrente de águas e passa de cabeça erguida. Eu estremeço diante de Deus e do anjo desta igreja para dizer esta palavra esta noite. O Espírito da profecia diz ao meu espírito que é noite em que Ele vai fortalecer as mãos cansadas, os joelhos desconjuntados, Ele vai fortalecer essa noite. Ainda não terminou, você não vai parar por causa do cansaço, o Senhor vai te renovar hoje. O Espírito Santo tem renovo para você essa noite. Liahai Soromanda. Eu quero orar por você, fecha os teus olhos, Pai. Eu falei a palavra que o Senhor trouxera ao meu coração. Com fidelidade falei aquilo que o teu Espírito ministrou ao meu espírito, Senhor. Aqui estão homens e mulheres que decidiram andar contigo na tua presença e têm andado, Senhor. Mas estão cansados pela labuta, pelas batalhas, pelas guerras da vida. Nos ajuda, nos fortalece, Senhor, nos fortalece. Fortalece a nossa fé para não desanimarmos. Renova nossas forças para continuarmos, Senhor. Liapia Solomando demandar abacantuí. Cansaço não vai te matar, me diz o Espírito Santo. Deus te renova essa noite. Em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Continue adorando ao Altíssimo, aleluia. Porque a sua presença é maravilhosa, é gloriosa neste lugar. O Senhor tem grande renovo, aleluia. Adore, adore, adore a Ele.
Oh, Rei da Glória! Enquanto o coral louva o Senhor com hino, nós continuamos adorando ao Rei dos Reis. Deixe o Espírito Santo te renovar nesta noite. Peça a Ele tem renovo para podermos andar mais uma milha, para podermos prosseguir esta jornada que nos está proposta. Aleluia! Oh, Rei da Glória! Xarabacandera mande candarabaste candar. Aleluia, aleluia, continua adorando, aleluia. Continua glorificando o nome do Senhor, aleluia, oh glória, poderoso Senhor nosso Deus, renova o Espírito Santo de Deus, renova as forças, renova a tua igreja, aleluia. Renova os teus céus. Poderoso Senhor nosso Deus, aleluia. Santo, vai adorando, igreja. Santo, vai adorando, porque é o Senhor Deus, porque Ele é poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo, é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Ele é digno de louvor, Ele é digno de adoração, Ele é digno da tua adoração, aleluia, aleluia, aleluia. Poderoso é o Senhor nosso Deus, aleluia, aleluia. Poderoso é o Senhor nosso Deus, aleluia. Santo, santo, é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo, é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Amém, amém, amém. glória a Deus, Ele é digno de louvor. Você pode glorificar Ele nesta noite. Glória a Deus. Nós já vamos encerrar. Nós queremos já fazer os agradecimentos. Permaneça em pé, por gentileza. Agradecemos, pastor Alcione. Que Deus continue lhe abençoando. Que Deus continue lhe usando cada vez mais. Agradecemos o coral, Cantares. Deus abençoe o irmão Itacir, irmão Marcelo. Deus abençoe cada um dos irmãos. Agradecemos aos irmãos que vieram, irmão Lindomar que dirigiu o culto, a cada um de vocês, que Deus continue abençoando, e a palavra hoje é: Deus tem renovo para a vossa alma, Deus tem renovo para ti nesta noite. Creia na palavra de Deus. Não esqueça, nós temos a cantina agora na saída, abençoe ali, passe ali, não passe de largo, pare ali, leve uma pizza, leve um refri, né, para tu alimentar também o teu corpo físico. Pastor Joel, nos despede. Louvado seja o nome do Senhor. Amanhã, nossa
Muito bem, então amanhã nosso grande culto de jovens aqui. Amém? Estenda as suas mãos. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre todos nós. E nós dizemos amém. Estamos despedidos, passe ali, passa já.